Há histórias que ecoam através do tempo, passadas de geração em geração, que intrigam e desafiam nossa compreensão do mundo. Uma delas é o mistério de Enoque, o profeta que andou com Deus e não experimentou a morte. Um homem cujo desaparecimento permanece um dos enigmas mais fascinantes da Bíblia. O que tornou Enoque diferente? O que havia em sua vida que o fez ser escolhido para um destino tão único? Essa é a questão que cativou corações e mentes de crentes, teólogos e estudiosos por séculos. Nesta jornada, descobriremos as camadas ocultas de sua história e mergulharemos no mistério de sua ascensão. A jornada de Enoque não é apenas uma história de fé. É um farol para todos nós que buscamos uma conexão mais profunda com o divino. Para entender Enoque, precisamos primeiro entender o mundo em que ele nasceu. O mundo antigo não era o lugar pacífico e ordenado que podemos imaginar. Na verdade, era uma época de grande corrupção. Um tempo em que a queda espiritual da humanidade parecia completa. Enoque nasceu 7 gerações depois de Adão, quando o primeiro pecado já havia manchado o mundo. Mas, ao contrário das gerações que o precederam, a linhagem de Enoque através de seu pai, Jarede, e seu avô, Malalelera, conhecida por sua devoção a Deus. Infelizmente, até essa linhagem justa começou a se deteriorar com o tempo. A maldade se multiplicou. O mundo que Enoque encontrou era repleto de violência, idolatria e adoração a falsos deuses. Cidades haviam surgido, povoadas por homens e mulheres que valorizavam mais riqueza, poder e controle do que seu Criador. O aspecto mais perturbador dessa era, porém, eram os nefilins e gigantes, que andavam entre os homens, nascidos da união de anjos caídos e mulheres humanas. Esses seres poderosos, muitas vezes vistos como semidivinos, espalhavam caos e conhecimento que corromperam a raça humana. Em meio a esse turbilhão, Enoque era diferente. Desde jovem, ele foi marcado por um senso extraordinário de devoção. Seu coração era atraído pelo Criador, mesmo enquanto o mundo ao seu redor mergulhava no caos. Enquanto outros buscavam riqueza, poder e prazer, Enoque buscava comunhão com Deus. A vida de Enoque não foi de luxo ou facilidade. Ele não vivia no esplendor das cidades, nem se cercava da influência dos poderosos. Em vez disso, ele se retirava às montanhas, onde podia orar, meditar e buscar a face de Deus.
desde sua juventude, o coração de Enoque ardia com o desejo de entender os mistérios do universo. Ele não se contentava com as crenças superficiais de seu tempo. Enquanto seus contemporâneos adoravam ídolos e sacrificavam a falsos deuses, a alma de Enoque estava fixa em algo maior. Ele se dedicou a uma vida de oração, arrependimento e adoração. Mesmo enquanto o mundo ao seu redor afundava no pecado. Foi nesses momentos quietos e solitários que Deus começou a se revelar a Enoque. À medida que Enoque passava mais tempo em oração, buscando a Deus, algo incrível começou a acontecer. Deus, em sua misericórdia, começou a revelar a Enoque os segredos dos céus. Estas não eram meras sugestões, mas grandiosas revelações transformadoras. Deus mostrou a Enoque vislumbres da glória celestial, visões de anjos, seres celestiais e a ordem divina do universo. Mas Deus não parou aí. Ele também deu a Enoque um vislumbre do inferno, o destino dos ímpios e o julgamento vindouro que em breve purificaria a terra. As visões de Enoque não tratavam apenas do presente, mas do futuro. O fim dos tempos, o juízo final e a salvação que viria através de um homem justo. Enoque recebeu o conhecimento do dilúvio que estava por vir. O evento cataclísmico que destruiria todos, exceto algumas almas justas. Deus lhe mostrou o julgamento que viria sobre a terra. E Enoque chorou pelo destino da humanidade. Mas, junto com essas visões sombrias de destruição, Enoque também viu uma promessa de esperança. Ele viu um justo que viria redimir a humanidade. E através desta revelação, Enoque recebeu coragem para falar. As revelações que transformaram Enoque começaram em meio ao silêncio do deserto. Enquanto jejuava por 40 dias sob um céu implacável, uma voz ecoou sem origem visível. Enoque, servo justo, erga os olhos. Quando obedeceu, o firmamento se abriu como um pergaminho rasgado. E ele foi arrebatado em espírito para além do véu da realidade terrestre. O primeiro céu era um vasto laboratório cósmico. Anjos de asas azuladas regulavam os ventos com rodas de cristal, enquanto outros mensuravam a chuva em cântaros de prata. Enoque viu o que nenhum mortal jamais compreendera. Cada gota d'água, cada sopro de ar era governado por inteligências divinas.
estás vendo a ordem por trás do caos, sussurrou a voz. Ali, ele aprendeu que até os desastres naturais serviam a um propósito sagrado. Ascendendo ao segundo céu, o calor deu lugar a um frio que queimava. Era o reino da justiça adiada. Aquíferos de gelo suspensos sobre abismos, guardados por querubins, com espadas flamejantes. Estas são as reservas do juízo, explicou um anjo sombrio. Derretê-las é decisão do Altíssimo. Enoque chorou ao entender. Deus retardava o castigo para dar tempo ao arrependimento. No terceiro céu, o paraíso explodia em cores impossíveis. Árvores de frutos luminosos cantavam em coro. Suas raízes bebiam de um rio que fluía do trono divino. Justos de todas as eras repousavam ali. Mas algo era perturbador. Faltavam multidões. O caminho é estreito, advertiu um ancião. Essa visão tornou-se o cerne da pregação de Enoque. A salvação exigia escolhas radicais. O quarto céu revelou o mecanismo dos astros. O sol e a lua eram carruagens de fogo guiadas por arcanjos, seguindo rotas predeterminadas. Observa a precisão, disse o anjo Uriel. Enquanto isso, teu povo tropeça nas trevas por sua própria insensatez. A lição era clara. O universo obedecia a leis perfeitas, mas a humanidade insistia no caos. O quinto céu era uma prisão celestial. Lá, os vigilantes, anjos caídos que geraram os Nefilins, gemiam acorrentados em masmorras de escuridão vibrante. Seus gritos formavam palavras: Por que nos abandonaste, Métraton? Enoque soube então que até os seres celestiais sofrem consequências pela rebeldia. Essa visão o equipou para confrontar os gigantes na terra. Ao adentrar o sexto céu, Enoque desmaiou ante o espetáculo. Miríades de anjos em formação de guerra, armaduras feitas de orações, escudos que brilhavam com o nome dos justos. Preparamo-nos para a grande batalha, declarou Miguel, a espada ainda embainhada. Era o exército que um dia julgaria os vivos e os mortos. O sétimo céu não pode ser descrito. Foi uma experiência além dos sentidos. Quando Enoque voltou a si, 3 verdades estavam gravadas em seu coração. 1. O dilúvio viria como purificação. 2. Um Redentor surgiria da linhagem de Sete. 3. Sua própria morte seria diferente. Estas verdades o consumiram como fogo, exigindo ser proclamadas. Então chegou o momento que mudaria tudo. A noite havia caído sobre o deserto como um véu espesso. E o silêncio era interrompido
apenas pelos passos solitários de Enoque sobre a areia fria. O céu, antes limpo e pontilhado de estrelas, começou a se transformar. Nuvens densas e escuras se formaram rapidamente no horizonte, como se uma força invisível estivesse rearranjando os céus para algo grandioso. Os ventos ganharam força, uivando entre pedras e dunas, como se sussurrassem segredos antigos. A natureza parecia conter a respiração. Enoque sentiu no espírito que algo estava prestes a acontecer. Não era medo o que o movia, mas uma reverência profunda, um chamado interior que o guiava. A escuridão parecia viva, pulsante, como se o próprio céu estivesse prestes a abrir os olhos. Raios começaram a cruzar os céus em intervalos curtos, acompanhados por trovões que faziam o solo vibrar sob seus pés. Mesmo diante da fúria da tempestade que se formava, Enoque permaneceu firme, como se esperasse por aquele instante desde sempre. Ele parou no alto de uma elevação rochosa e olhou para cima. A chuva começou a cair, fria e densa, lavando seu rosto e suas vestes. Mas ele não recuou. Pelo contrário, abriu os braços como quem deseja abraçar o invisível. O céu, agora completamente tomado por nuvens negras, foi rasgado por um clarão. E, em meio à tempestade, algo inusitado aconteceu. Uma luz distinta, diferente de qualquer outra, começou a descer dos céus. Não era um relâmpago comum. Era contínuo, vibrante, vivo. Essa luz magnífica envolveu Enoque por completo. Era como se o tempo tivesse parado. O vento cessou, o som se calou e apenas aquela luz permanecia, ressoando com uma energia que penetrava além da carne. Enoque caiu de joelhos. Não por medo, mas porque seu corpo não conseguia suportar a glória do que se manifestava. A sensação era de estar diante do próprio trono de Deus. A atmosfera pesava com santidade. E o mundo parecia ter parado para assistir. E, então, no centro da luz, uma voz falou. Não era como qualquer outra que ele já tivesse ouvido. Era profunda, eterna,
com a força de um trovão e a ternura de um sussurro. Era a voz do próprio Deus. Enoque não ouvia apenas com os ouvidos. Ele ouvia com o espírito, com cada fibra de seu ser. Enoque, o tempo está próximo. A terra encheu-se de maldade. O julgamento da humanidade está às portas. Aquelas palavras não foram apenas ditas, foram gravadas, seladas dentro de sua alma. Ele compreendeu, naquele instante, que sua missão não terminaria com simples avisos ou exortações ao arrependimento. Ele estava sendo preparado para algo muito além da compreensão humana. A mensagem não era só para os homens de sua geração, era para eras futuras, para um tempo em que a maldade teria novamente preenchido a terra. O encontro com Deus foi mais do que uma experiência espiritual. Foi um divisor de águas. A partir daquele instante, Enoque não era apenas um profeta, mas um homem transformado, alguém que havia visto e ouvido o inefável. Seu coração ardia com o peso da revelação. A tempestade que testemunhara por fora era reflexo da transformação que acontecia por dentro. Ele se levantou, ainda envolto por uma luz que aos poucos se dissipava, deixando para trás um brilho suave no ar e uma marca invisível em sua pele e alma. O deserto, agora calmo, parecia outro. O silêncio voltou, mas um silêncio reverente, como se toda a criação houvesse assistido ao momento em que Deus falou diretamente com um homem. Aquele encontro não foi apenas uma visão, foi o chamado final. Deus não só confiara a Enoque uma mensagem, ele o havia envolvido em sua presença, confirmando que o fim estava se aproximando e que o céu começaria a se mover. A eternidade havia tocado a terra, e Enoque estava no centro desse toque divino. E então, num instante que desafiava toda a lógica humana, Enoque desapareceu. A Bíblia, em sua simplicidade profunda, registra em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas o que de fato significa isso? Como pode um homem de carne e osso simplesmente cessar de existir neste mundo, sem passar pela morte, esse destino inevitável que acompanha cada ser humano desde o Éden? O desaparecimento de Enoque permanece como um dos mistérios mais intrigantes e enigmáticos das Escrituras.
diferente de Adão, Sete, ou mesmo de Noé e seus descendentes. Enoque não teve um fim terreno. Ele não foi sepultado, não se despediu, não teve uma lápide. Em vez disso, Deus o tomou. E é esse verbo, tomou, que desperta inquietação e fascínio. O Criador, em sua soberania insondável, decidiu que aquele homem justo e fiel não provaria da morte. Ele seria poupado da dor, da decomposição, da finitude. A luz que desceu do céu naquele momento não era uma tempestade comum, nem um espetáculo atmosférico. Era uma manifestação do poder divino. Um rasgar do véu entre os mundos. O tempo pareceu parar. O vento se calou. A terra, por um segundo, prendeu a respiração. A fronteira entre o céu e a terra foi atravessada e Enoque, ainda de joelhos, foi envolvido por uma presença que transcendia o entendimento. Uma presença que era, ao mesmo tempo, luz e som, silêncio e majestade. A realidade se curvou diante do Eterno. Naquele instante, o corpo de Enoque começou a ser transformado. Os limites da matéria já não o continham. Seus olhos, antes acostumados ao brilho do sol e à poeira do deserto, agora contemplavam dimensões de glória. Ele não foi apenas levado, ele foi elevado. A própria física parecia perder sentido enquanto Enoque subia. Subia, a terra ia se afastando abaixo de seus pés. E diante dele, o cosmos se abria como um livro sagrado, sendo desvelado. Alguns estudiosos acreditam que esse momento único foi um prenúncio da ascensão de Jesus Cristo. Assim como o Salvador, séculos mais tarde, subiria aos céus diante de testemunhas, também Enoque foi conduzido à glória de forma visível e sobrenatural. Ele foi o primeiro. O primeiro homem a vencer a morte sem provar seu amargor. O primeiro a experimentar a graça da imortalidade
enquanto ainda vivia. Sua ascensão apontava para algo maior, para um plano divino. Que se estendia além do tempo e do entendimento humano. Mas o que exatamente aconteceu com Enoque? Naquele momento. Para onde ele foi? A Bíblia nos dá poucos detalhes. Apenas diz que ele foi levado por Deus além do alcance da compreensão humana, além da vida e da morte. Além das estrelas. No entanto, tradições antigas oferecem pistas. O livro de Enoque, um texto judaico não incluído no cânon bíblico, sugere que Enoque foi transportado ao mais alto dos céus. Onde ficou diante do trono do Altíssimo, recebendo visões e segredos ocultos. Lá, ele teria contemplado os fundamentos da criação. Os destinos das almas. Os ciclos eternos do juízo e da misericórdia. Seu desaparecimento deixou um eco. Um silêncio sagrado pairou sobre aqueles que o conheciam. Sua ausência era inexplicável, mas também indiscutível. Não havia corpo, nem vestígios. Apenas o testemunho de que Enoque andava com Deus e foi tomado. A lembrança de sua vida reta tornou-se lenda, e sua partida, uma promessa, a promessa de que há um caminho além da morte. Reservado para os que caminham com o Eterno. Assim, Enoque se tornou símbolo do mistério divino. Do amor que ultrapassa a condenação e do destino glorioso reservado àqueles que vivem pela fé. Sua história continua ecoando, não como um fim, mas como um convite.
o chamado de Deus à humanidade para andar com Ele e talvez, como Enoque, um dia ser levado à eternidade. A história de Enoque não termina com sua ascensão aos céus, muito pelo contrário. Sua partida silenciosa, envolta em mistério e glória, deixa atrás de si ecos espirituais que continuam a ressoar pelos séculos. Sua vida, embora contada em poucas linhas na Bíblia, permanece como um dos testemunhos mais poderosos de fé, comunhão e propósito. Enoque andou com Deus. Essa frase, aparentemente simples, carrega um peso eterno. Não é uma metáfora vazia ou uma imagem poética. É uma revelação profunda. Enoque viveu em íntima comunhão com o Criador. Em um tempo onde o mundo se afastava cada vez mais da luz, ele escolheu caminhar na presença de Deus. Enquanto os outros se deixavam levar pela corrupção, pela violência e pela vaidade, Enoque manteve seus olhos fixos no Eterno. Ele não apenas acreditava em Deus, ele vivia com Deus. Em cada passo, em cada decisão, sua vida estava entrelaçada com a vontade divina. Esse andar com Deus não significa perfeição, mas constância. Não representa ausência de dor, mas presença de propósito. Enoque nos ensina que o relacionamento com o Criador é possível não por mérito, mas por fé. Ele nos mostra que é possível viver num mundo corrompido sem pertencer a Ele. Sua fidelidade nos desafia a refletir. Estamos andando com Deus ou apenas falando sobre Ele? A fé de Enoque é outra lição central.
Ele viveu numa época anterior à lei, antes dos profetas, antes das Escrituras como as conhecemos. E mesmo assim, confiava. Sua fé era no invisível, no eterno, no que não se pode tocar, mas se pode sentir profundamente. Quando os outros seguiam os ídolos que podiam ver, Enoque confiava no Deus que não se revela nos objetos, mas no Espírito. Sua vida foi uma proclamação silenciosa de que a fé verdadeira não depende de sinais visíveis, mas de uma confiança interior firme e viva. A ascensão de Enoque também nos leva a uma poderosa reflexão sobre a soberania divina. Ele foi levado sem experimentar a morte, algo único, raro, reservado a pouquíssimos na história sagrada. Isso nos mostra que Deus está acima das regras, que Ele mesmo criou para o mundo. Ele é o Senhor da vida e da morte, do tempo e da eternidade. Enoque foi poupado da morte como uma demonstração da liberdade de Deus em agir como lhe apraz uma declaração de que nada, nem mesmo o fim da existência física, está fora do seu controle. Esse evento sobrenatural não apenas nos intriga, ele também antecipa algo maior. Muitos estudiosos traçam um paralelo entre o desaparecimento de Enoque e o arrebatamento profetizado no Novo Testamento. Um momento futuro, segundo as Escrituras, em que aqueles que estiverem vivos em Cristo serão levados em um piscar de olhos para encontrar o Senhor nos ares. Assim como Enoque foi retirado da terra sem experimentar a morte, os crentes, segundo essa profecia, também seriam poupados da destruição. Reunidos com Deus de forma gloriosa. Enoque, nesse sentido,
seria o precursor, a sombra profética de um plano que ainda se desenrola. E mesmo para aqueles que não interpretam literalmente o arrebatamento, a história de Enoque permanece como um símbolo de que o destino do ser humano vai além da morte. Ela nos convida a olhar para a eternidade com esperança, não com medo, a enxergar a morte não como fim, mas como uma transição, a entender que há uma realidade invisível, porém real, que nos aguarda e que, como Enoque, podemos nos preparar para ela enquanto ainda estamos aqui. Por fim, o legado de Enoque é um chamado silencioso à transformação. Ele não pregou com palavras registradas, não realizou feitos grandiosos segundo os padrões humanos, não construiu templos, nem conquistou reinos. Mas sua vida, vivida em obediência, foi suficiente para tocar o coração de Deus. E isso nos lembra que muitas vezes a maior espiritualidade não está nos grandes feitos, mas na fidelidade diária, no coração que busca sinceramente agradar ao Senhor passo a passo. A vida e o legado de Enoque continuam a exercer uma influência profunda em nossa compreensão da fé, da obediência e da relação com o divino. Mesmo que sua história seja descrita brevemente nas Escrituras, o impacto de sua vida ressoa através das gerações. Enoque não foi apenas um homem levado para o céu sem morrer, mas um símbolo de fé inabalável e coragem diante de tempos de grande escuridão. Ao refletirmos sobre o legado de Enoque, percebemos que ele exemplifica o poder de viver de acordo com os princípios divinos, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Ele nos desafia a confiar em Deus, a viver uma vida de fidelidade, a permanecer em sua presença, mesmo quando o mundo ao nosso redor está perdido na escuridão da dúvida e da transgressão. Enoque não viveu uma vida confortável ou popular, mas uma vida comprometida com a verdade de Deus. Isso, por si só, já é um poderoso testemunho. A história de Enoque não está limitada à sua ascensão gloriosa aos céus. Ela fala de uma vida inteira de dedicação, em que ele andou com Deus,
de maneira íntima e contínua. Ele não se afastou do caminho divino, mesmo quando os outros ao seu redor se perderam no pecado e na corrupção. Em seu exemplo, encontramos uma chamada para buscar uma relação mais profunda com Deus, para andar na luz e confiar nos planos divinos. Ele nos lembra que em todas as fases da vida, nossa obediência e fidelidade a Deus devem ser inquestionáveis. Para o crente, Enoque continua a ser um modelo de fé verdadeira. Sua história nos desafia a ser corajosos em nossas convicções e a viver de maneira que reflita nossa confiança no Criador. Embora o mundo nos pressione a seguir modismos, a ceder às tentações e a perder o foco, Enoque nos lembra da importância de permanecer firme, com os olhos voltados para o céu, em busca da vontade de Deus. Sua vida nos ensina que é possível, sim, viver de maneira fiel. Não importa o quão escuro o mundo ao nosso redor pareça ser. O legado de Enoque é também uma chamada à perseverança. A vida dele nos mostra que a fidelidade ao chamado divino não vem sem desafios, mas que esses desafios são um campo de testes onde Deus revela sua presença e poder. Sua ascensão ao céu é o ápice de uma vida dedicada a andar com Deus e nos ensina que Deus honra aqueles que caminham em fé, guiados por seu Espírito. A história de Enoque não é apenas uma história antiga, mas uma mensagem viva para nós hoje. Ela continua a ser uma fonte de inspiração e de chamada à ação para aqueles que desejam sinceramente andar com Deus. Seu exemplo transcende as épocas e as culturas e nos desafia a examinar nossas próprias vidas, a perguntar: estamos vivendo em fidelidade a Deus? Estamos, de fato, andando com Ele em todos os aspectos da nossa existência?
Ao encerrarmos nossa jornada pela vida de Enoque, somos convidados a refletir sobre as lições espirituais que sua história nos oferece e como essas lições continuam a ser relevantes em nosso cotidiano. Enoque, com sua vida de fé e fidelidade, desafia-nos a considerar a profundidade do nosso próprio relacionamento com Deus. Ele nos ensina que andar com Deus não é apenas uma prática religiosa, mas um compromisso diário de confiar, obedecer e permanecer fiéis, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Enoque caminhou com Deus num mundo de corrupção e violência, e, mesmo assim, ele permaneceu firme. Ele foi um exemplo de perseverança em tempos de grande escuridão, mostrando que, ao andar com Deus, a luz divina é capaz de dissipar as trevas mais densas. Sua história é um lembrete de que, assim como Deus estava com Enoque, Ele também está conosco, guiando-nos em cada passo do caminho. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela vida de Enoque. Que sua história continue a inspirar e desafiar cada um de nós em nossa caminhada de fé, lembrando-nos de que, com Deus ao nosso lado, não há limites para o que podemos alcançar em sua luz.